Olá, você está no canal Zooming In. Hoje falaremos sobre os Objetivos do Desenvolvimento da China. O objetivo final do desenvolvimento da China é mudar a ordem internacional existente e permitir que o Partido Comunista Chinês governe o mundo. Para colocar de forma mais direta, o objetivo final da China é eliminar os Estados Unidos e toda a civilização ocidental e usar o seu sistema chinês, incluindo seu sistema político e cultural, para governar o mundo. O Partido Comunista Chinês começou a governar a China continental e estabeleceu a ditadura comunista, ou seja, a República Popular da China, em 1949. O marxismo e o leninismo são a base de todas as ações naquele país. Naturalmente, a realização dos ideais comunistas de Marx em todo o mundo era o objetivo final de todas as ações do Partido Comunista Chinês. Em outras palavras, eles devem destruir completamente o velho mundo e construir um novo mundo como Marx e Lenin desejaram. Esse velho mundo a ser destruído refere-se à ordem mundial liderada pelos Estados Unidos e estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Desde então, a China tem considerado os Estados Unidos como seu inimigo número 1 e toda a influência dos Estados Unidos em todo o mundo como imperialismo americano. E o novo mundo a ser estabelecido deve ser uma sociedade comunista liderada pelo Partido Comunista Chinês. A China apoia todas as forças anti-americanas e anti-ocidentais do mundo. Durante a Guerra Fria entre o Oriente e o Ocidente, a China sempre esteve alinhada à União Soviética e à Europa Oriental. Na década de 1970, a China estabeleceu relações diplomáticas com os Estados Unidos. No entanto, seu desejo de derrotar os Estados Unidos e destruir o Ocidente não mudou em nada. Além disso, na década de 1970 já existia na China a ideia de derrubar o imperialismo americano e o revisionismo soviético para dominar o futuro sozinha. Acontece que eles não tinham força suficiente naquela época. Naquela época, o surgimento de proximidade e amor entre a China e os Estados Unidos, na verdade, tinha seu próprio propósito. Os políticos americanos queriam enfraquecer a força geral do campo socialista soviético para finalmente derrotar a União Soviética e o bloco do leste europeu. A segunda fase de relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China veio com Deng Xiaoping. A reforma e abertura da China mostrou que ela queria se integrar ao mundo ocidental. Os Estados Unidos estavam felizes e o mundo estava sorrindo. Após a desintegração da União Soviética e da Europa Oriental, os políticos americanos chegaram a pensar que o campo socialista estava basicamente morto. Com o desenvolvimento de uma economia de mercado, também se esperava que a China aceitasse cada vez mais o espírito dos contratos e valores universais e finalmente contemplasse a transformação do sistema político e se tornasse um país livre e democrático. Portanto, mesmo no verão de 1989, quando o massacre de 4 de junho ocorreu na Praça da Paz Celestial em Pequim, os políticos americanos ainda mantiveram seus olhos fechados e continuaram a ajudar a China de Deng Xiaoping a alcançar o status de nação mais favorecida e ser aceita como membro da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Com sua entrada na Organização Mundial do Comércio, a China se tornou mais rica a cada dia, mas infelizmente, em vez de dar sinais de democratização do sistema político, a China, com seu desenvolvimento econômico, tornou-se cada vez mais ditatorial. E sempre fez uso ativamente da liberdade e da tolerância dos sistemas democráticos dos Estados Unidos e do Ocidente e da bondade de seus povos, infiltrando-se e roubando nos campos político, econômico, científico, tecnológico e cultural. Na verdade, o desenvolvimento de uma economia de mercado e, em seguida, a mudança automática para a democracia foi apenas uma ilusão dos políticos americanos, que foram extremamente ingênuos. Durante muito tempo, a China seguiu a abordagem de Deng Xiaoping, de esconder sua ambição de dominar o mundo e se desenvolver de forma discreta. Nesse período, a China não mudou seus objetivos ou deixou de buscar a hegemonia global.
Os chineses chamam isso de tigre agachado, dragão oculto. Em 2012, Xi Jinping se tornou o líder da China. Naquela época, o país havia acumulado riquezas ao longo de mais de 30 anos de reforma e abertura, especialmente após ingressar na Organização Mundial do Comércio e por meio de várias maneiras que violam indevidamente as regras do comércio mundial, a China ganhou muito, tornou-se a segunda maior economia do mundo. A China de Xi Jinping acreditava que as escamas do corpo do dragão estavam totalmente desenvolvidas e começou a revelar as garras e dentes gigantes do dragão para o mundo. Xi Jinping disse ao povo chinês que Mao Tse-tung fez a China se revelar, Deng Xiaoping tornou a China rica e ele, Xi Jinping, queria tornar a China forte. Ele deixou claro: não se esqueça da intenção original. Significa não esquecer o desejo de esmagar o velho mundo, não esquecer o desejo de destruir os Estados Unidos e não esquecer o plano de dominar o mundo. Como resultado, houve várias iniciativas, como a iniciativa do Cinturão e Rota, a iniciativa China 2025, a militarização do mar da China Meridional, a construção de bases militares no exterior, os ataques de hackers pelo exército cibernético, a produção de fentanil para alimentar a crise de opioides, a construção do laboratório P4 de pesquisa de vírus em Wuhan e muito mais. Além disso, a China penetrou em uma gama mais ampla de política, economia, cultura, ciência e tecnologia, mídia e outros campos. A China está travando uma guerra irrestrita contra os Estados Unidos e contra a ordem internacional existente. Por exemplo, a droga fentanil vendida para os Estados Unidos e o Canadá não é um ato privado de criminosos, é um comportamento agressivo e ofensivo disfarçado da China, com a intenção de eliminar os Estados Unidos e o Ocidente. A ditadura de 70 anos do Partido Comunista Chinês mostrou claramente ao mundo que a China é um dragão agachado sob a pele de um urso panda. Se conseguirmos ver apenas um urso panda gentil e não o verdadeiro dragão que está deitado ali tentando nos engolir, nosso erro será histórico e devastador. Portanto, o objetivo final do desenvolvimento da China é eliminar a civilização americana e ocidental. Tanto os Estados Unidos quanto o mundo precisam entender que um relacionamento com a China é um relacionamento hostil e imutável. Não importa que tipo de comércio e trocas econômicas sejam feitas, eles não podem mudar o objetivo da batalha final do Partido Comunista Chinês. Quaisquer políticas de apaziguamento ou fantasias dos políticos americanos e ocidentais estão essencialmente ajudando o inimigo a se tornar mais forte. O que temos na nossa frente é um dragão tentando destruir nossa civilização ocidental e nos impor um governo global comunista. Eu sou Neda Bezerra para o canal Zooming In. Se você ama a liberdade e a democracia e gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigada!